gástrica do bebê. Então, para se ter uma ideia, o estômago do bebê no primeiro dia de vida, ele tem a capacidade de ingerir pouquíssima coisa, de 5 a 7 ml de leite, é o tamanho de uma cereja. Aí na imagem a gente consegue ter essa noção, assim, essa percepção do tamanho. Por volta do terceiro dia, é uma quantidade em torno de 25 ml, o tamanho de uma noz. Na primeira semana de vida já tem a capacidade de mamar um pouco mais, de 45 a 60, como uma ameixa. E a partir da segunda semana, até o término do primeiro mês, essa capacidade já aumenta, variando aí de 80 a 150 ml, que é o tamanho de um ovo grande. E com isso, a amamentação dessa mãe, né, a produção do leite também vai aumentando progressivamente. Apesar de já ser muito difundido e parecer cansativo e repetitivo para a gente que vive isso diariamente, a gente tem que lembrar que para aquela família, esse pode estar sendo o primeiro contato com o bebê, né? Então, muitas podem vir com crenças familiares de leite fraco, de pouco leite, além de uma pressão da indústria por alimentos prontos e saudáveis, né? Então, sendo assim, muitas mães ainda se questionam, mas por que eu devo amamentar, né? E a gente sabe, as vantagens em alimentar o bebê com leite materno são inúmeras. E sempre que possível, a gente deve reforçar isso para a família. Então, as vantagens para o bebê, quais são? O leite materno, ele é fácil de ser digerido, ele não sobrecarrega o intestino e os rins, ele protege o bebê de muitas doenças, né, já que ele é rico em anticorpos, diminui as possibilidades de surgirem alergias, problemas respiratórios e também algumas outras doenças que podem se manifestar mais tarde, como a obesidade, a pressão alta, o colesterol alto, diabetes. E, além disso, sugar o peito é um excelente exercício para o desenvolvimento da musculatura da face, né? Então, ajuda a criança a ter dentes bonitos, a desenvolver uma fala, né, uma boa dicção e ter também uma respiração e uma mastigação melhor. Já para a mãe, ela diminui, né, as chances de ocorrência, então, de neoplasias, né, de câncer de mama, de câncer de útero, favorece a contração do útero materno no pós-parto, diminui, então, as perdas sanguíneas, previne uma anemia ali do pós-parto, que é muito comum, facilita também a perda do peso que ela ganhou na gravidez, diminui o risco de desenvolvimento também de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e a hipercolesterolemia. Então, né, falando mais sobre isso, nós precisamos sempre nos lembrar, nos conscientizar que nós somos o profissional responsável pela saúde e desenvolvimento da criança, né, e nós precisamos combater esses mitos que existem contra a amamentação. Né? É claro que, assim, né, em algumas situações, a mãe também não pode amamentar, né, em outras ela também não quer amamentar e nós vamos respeitar isso também. Mas na grande maioria das vezes, ela não quer amamentar, né, por tudo que ela já ouviu de experiência de outras pessoas, né, e experiências ruins de familiares também conhecidos dela. Por isso que quanto mais completa puder ser essa nossa abordagem no hospital, maiores vão ser os benefícios para essa família. Quanto mais informadas as mães estiverem, melhor. Mas a gente sempre precisa lembrar que amamentar não é uma ditadura, e o desejo da mãe precisa ser respeitado. Então, assim, a grande maioria das puérperas, elas têm dúvidas nesse início da amamentação, né? Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que durante a nossa visita no alojamento conjunto, colocar o bebê no peito, avaliar a mama da mãe, os tipos de mamilo, a mamada, tudo isso faz parte do nosso exame físico, né? Só assim a gente vai poder observar o padrão de sucção do bebê, né? Se ele suga, se ele engole, né? E é uma excelente também oportunidade para a gente orientar a família sobre os sinais de saciedade, né, do bebê após as mamadas, né? O bebê está com as mãozinhas abertas, com o corpo relaxado, as mamas da mãe estão macias, né, estão mais leves, e também a gente orienta os sinais de hidratação, né, mostrando para elas que o bebê está fazendo xixi, está fazendo cocô, além do nosso acompanhamento do peso, né, que vai dizer muito sobre essa amamentação. Outra dúvida muito comum também, desde a maternidade, é em relação ao número e a duração das mamadas também. Então, o recomendado é que a criança seja amamentada em livre demanda, né? Ou seja, ela vai mamar a hora que quiser e quantas vezes ela quiser, desde que isso não ultrapasse 3 horas, né? O tempo de permanência na mama, em cada mamada, ele não é fixo. Não existe um tempo ideal, mas também o bebê não tem que ficar sugando na mama ali mais de 40 minutos, né? 40 minutos, 1 hora. E já é um tempo demasiado.
E ao contrário do que a gente orientava alguns anos atrás, oferecer uma mama, né, em cada mamada, e aí mamar ela toda até esvaziar, né, para o bebê tomar aquele famoso leite mais gordo, né, o leite posterior. A gente sabe que hoje a gente não recomenda mais porque o bebê responde a fluxo, né? Então a gente orienta a mãe a oferecer as 2 mamas na mesma mamada para que a gente possa estabelecer corretamente essa amamentação, né? Então, sabendo de tudo isso até aqui, a gente precisa se assegurar de que essa criança é capaz de ordenhar esse leite de forma efetiva, né? E para isso, a gente vai precisar avaliar a pega e a posição, né? Qual é a melhor posição? Não existe uma forma certa ou errada de segurar o bebê, né? E também de deixar ele mamando. Mas eles vão encontrar normalmente a sua posição preferida. O importante é que você, né, a mãe, no caso, e o bebê se sintam confortáveis. Você, porque a Jordana está amamentando, né? Então, o importante é que os 2 se sintam confortáveis. Então, a primeira posição que a gente vai mostrar para vocês é a tradicional, né? A mãe fica sentada, ela vai posicionar o bebê no colo, com a cabeça apoiada no mesmo braço que a mama vai ser oferecida, né? Essa posição é a mais comum, mas também é uma das mais difíceis, né, para a mamãe colocar o recém-nascido para mamar, principalmente as mães de primeira viagem. Por quê? Porque ela ainda não tem essa destreza para segurar o bebê, né, para colocar o bebê ali, porque ele é muito, muito imaturo ainda, né, muito molinho. Por vezes ele escapa, né, e escapa da pega no peito da mãe, e aí quando aparecem as fissuras, né? Essa posição ela vai ficando mais fácil com o passar do tempo, né? Quando a mãe já tem mais habilidade e o bebê já sabe mamar melhor também, né? E aí também o bebê vai ficando mais durinho, começar a sustentar o tronco melhor, então fica mais fácil para o bebê e para a mãe se adaptarem nessa posição. A próxima posição é a posição invertida. Ai, perdão. Nessa posição, a mãe fica sentada, né, com o bebê apoiado ao longo do seu antebraço. Então, a cabeça do bebê, né, aconchegada aqui do lado, com os pés virados para as costas da mãe, segurando aqui, né? Essa posição é excelente para amamentação no início, né? Porque ela apoia muito bem a criança, principalmente com a almofada de amamentação aqui embaixo. Ela dá um bom apoio, um bom sustento. E dá para a mãe também um controle para manusear esse bebê, né? E também ela consegue ver direitinho o rostinho do bebê ali amamentando, né? Ver o narizinho livre, exatamente. E aí ela se sente mais segura, né? Ela é boa também, especialmente para as mães que fizeram cesariana, né? Porque ela está deitada, fica mais fácil a gente colocar no peito na posição invertida, durante o tempo que ela ainda permanece deitada. Né? E também para as mães que tiveram gêmeos, né? Ou os bebês prematuros, tem a boquinha menorzinha, porque é mais fácil a gente posicionar o bebê dos 2 lados. Né? E também as mães que têm peitos maiores, essa posição é mais fácil de amamentar do que a posição tradicional. A nossa próxima posição é a posição chamada vertical ou conhecida como cavalinho, né? A maioria das pessoas conhece como cavalinho. O bebê vai estar sentado de frente para a mama, né? A mãe vai apoiar a cabeça da criança e sustentar o tronco com uma mão, e com a outra mão ela vai posicionar a mama na boquinha do bebê. Essa posição ela é muito recomendada quando o bebê tem uma retrognatia importante, o queixinho muito para dentro, né? Quando ele tem a língua presa, também é mais fácil, a abocanhar pega nessa posição, ou quando ele tem um tônus muscular muito fraco. Além da posição que a gente mais indica, né, da patologia que a gente mais indica essa posição, que é o refluxo, né? O bebê fica mais sentadinho, favorece menos a voltar o leite. Então, são inúmeras as formas de amamentar, essas são algumas delas, existem várias outras. São as mais comuns, né, que a gente vê no alojamento conjunto. Exato, mas existem muitas outras, 4 apoios, né? Deitada. Então, são várias as formas de amamentação. O importante é que a mãe e o filho estejam se sentindo bem e confortáveis, né? A gente precisa lembrar sempre de reforçar que o bebê deve estar estável, alinhado, né, e bem apoiado. Então, nada do bebê ficar com a cabecinha torcida, né, para pegar amamentando na mãe aqui, com a cabeça para o outro lado. Essa posição dificulta, né, também. E a pescoço e a coluna tem que estar alinhada com a cabeça. Né? Eu brinco sempre com elas, eu falo, como que você come sua comida, né? O seu prato de comida, você come assim de frente. Por que que o bebê vai comer o dele assim, ó? Né? E aí elas conseguem ter essa percepção melhor de lembrar de deixar o bebê sempre alinhadinho. E óbvio também que na maternidade essas posições vão ser mais limitadas, né?
também porque é o primeiro contato com o bebê, porque o bebê está mais molinho, e também pela localização mesmo, né? Pelo lugar onde elas estão. E mais né? motivo da gente estar ali presente, ajudando e auxiliando, porque depois, quando for para casa, ela não vai ter esse apoio profissional, muitas vezes, né? Para poder orientar ela. Exato. Bom, e quanto à pega, né? Como que a gente vai saber se a pega está correta? A boquinha do bebê precisa ter contato com a maior parte possível da areola, né? Aquela parte mais escura da mama da mãe. Então, a boca tem que estar bem aberta, né? Aquela boquinha de peixe, com os lábios sempre viradinhos para fora. Às vezes o neném vai abocanhar e você vê que o lábio está para dentro. A gente dá uma ajuda, isso. A gente ajuda um pouquinho com o dedinho para virar, fazer a versão do lábio. O nariz, ele não vai encostar no peito, né, da mãe para que o bebê respire livremente, né? As bochechas durante a mamada são bochechas arredondadas. Nada de fazer papinha, não. Bochecha bem arredondadinha e o queixo encostadinho na mama, né? Independente da posição escolhida, a barriga e o tronco do bebê tem que estar sempre de frente para a mãe, como a Jordana estava explicando agora, né? Ou seja, ele tem que estar sempre bem alinhado. Não é esperado durante essa pega uma dor intensa nem estável. Às vezes a gente coloca o bebê para mamar e fica porque está desacoplado, né? São indícios que ele realmente precisa reajustar essa pega, tirar do peito e recolocar o bebê no peito depois. Tá? Então, o ideal é que ele abocanhe a mama de uma forma bem profunda, né? Para que não machuque a mama, nem o mamilo, né, da mãe, e que essa pega, ela tem que ser assimétrica. Então, a gente vai pegar mais a parte inferior da areola do que a parte superior. Isso. A parte superior vai ficar mais visível, né? A parte superior, então, vai ficar mais visível e a parte inferior vai ficar mais coberta, né? Isso vai indicar que a pega está correta. Uhum. Bom, a gente sabe também que existem diferentes tipos e tamanhos de mamilo, né, e de areolas. E por isso que essa adaptação entre o seio da mãe e a boquinha do bebê, ela pode sofrer alterações dependendo de cada um. Os bebês, eles têm reflexo de busca, né? E a ativação deles também ajuda para uma pega adequada. Então, a gente vai orientar a mãe a posicionar o mamilo entre o nariz e o lábio superior, como vocês estão vendo na tela, né? Fazendo com que o bebê abra bem a boca a fim de obter a pega adequada, né? Na hora dele se alimentar, né? A forma também como a mulher segura e sustenta a mama também pode interferir. Então, o jeito certo de pegar a mama é em formato de C, né? Que ela vai permitir sustentação, né? E uma correta forma de fazer uma ordenha, principalmente no começo dessas mamadas. Então, lembrar que aquela pega de tesoura que muitas pessoas fazem, que eu orientava, né? Antes, as pessoas antigas fazem muito, essa pega não pode ser feita porque ela pode fazer obstrução de ducto mamário, né? E diminuir o fluxo de leite para o bebê. Bom, a gente sabe que a produção de leite, ela acontece com o estímulo das mamas, né? E que é necessário observar o bebê também durante as mamadas. Por isso, é importante a gente examinar e ver como ele está sugando e engolindo, né? Porque essa é a melhor forma da gente estimular a produção, né? O bebê sugar efetivamente. Então, a gente precisa explicar para essa família que mamar é uma atividade física para o bebê, né? Muito desgastante. Então, é importante a gente fazer algumas observações, né? O bebê tem que estar vestido de maneira confortável para isso, né? Idealmente com menos roupas. É muito comum a gente ver os bebês em charutinho, enroladinho, a mãe tentando colocar no peito. Fica muito afastado para o bebê abocanhar, chegar perto da mama da mãe, né? Então, o ideal é que não tenha pano nenhum em contato, né, entre ele e a mãe e que permaneça com a quantidade menor de roupas possíveis, né? Caso necessário, assim, quando a criança está menos, a gente às vezes tira a roupinha, deixa ela mais peladinha quando está com dificuldade no começo ali de pegar, é que a gente pode jogar depois uma mantinha em cima sobre ele, né? Se estiver ventando ou se estiver com o ar ligado, né? Para ele não pegar o que as avós chamam de friagem, né? Não ficar exposto demais, mas dá para a gente colocar uma mantinha por cima. Então é mais fácil a gente jogar algo sobre ele, né? Do que a gente interromper a amamentação para a gente tirar. Isso, para a gente tirar aquele monte de roupa. Ou ainda, a gente ter aquela falsa sensação que o bebê está saciado, quando, na verdade, ele está exausto, cansado e morrendo de calor, né? Porque está cheio de roupa. Né? Aí é nessas horas que a gente percebe a perda de peso maior, né? Mas tá mamando, ele fica saciado, ele dorme, mas muitas vezes é por essa falsa sensação
de saciedade, né? Exato, e a perda insensível aumenta, né? Uhum. Então, outro ponto importante também que a gente tem que avaliar o bebê é se ele faz pausas durante a mamada, né? As pausas são esperadas, né? E tem que ser respeitada. Mas alguns bebês são mais sonolentos, né? E vão fazer essas pausas mais compridas. Então, as mães precisam estar atentas se durante essas pausas o bebê segue com a boquinha bem vedada na mama, né? Ou se ele perdeu essa pega. Se ele tiver perdido a pega, a gente vai começar o processo todo do início, tirar o bebê e reposicionar ele adequadamente na mama, né? Se a boquinha dele permanece bem vedada ali no peito, a gente só orienta ela a mexer um bebê para ele retornar essa mamada. Então, a gente mexe, às vezes, na bochechinha, no pezinho, nas costas. Às vezes, quando o bebê é muito sonolento, a gente até orienta a molhar um algodãozinho com água para passar nas costinhas do bebê, para ele ficar mais ativo, né? Então, sabendo de todos esses detalhes, a gente consegue suspeitar quando há uma perda de peso acentuada devido a uma dificuldade nessa amamentação, né? Ou a gente também consegue avaliar um bebê sonolento que, após assim, todas as tentativas de ajuste, ele está fazendo uma hipoglicemia ainda, né, por uma baixa ingesta devido a essa falha na técnica, por exemplo, né? Uhum. Bom, então vamos começar falando da perda de peso. Nos primeiros dias de vida, é comum, né, que os recém-nascidos percam peso. Isso a gente já sabe. E essa perda geralmente acontece devido à eliminação de líquidos, à adaptação metabólica, e é uma fase importante no acompanhamento, né, do bebê. A perda de peso, ela costuma ser mais significativa nos primeiros 5 dias de vida, né, podendo variar aí de 5 a 10% dessa perda. Mas tem uma diferença também entre recém-nascidos termo e pré-termo. Então, a gente precisa também conhecer qual bebê que a gente está atendendo, né? Nos bebês a termo, a perda média de até 10% é considerada normal. E nos pré-termos, eles podem apresentar perdas um pouco maiores que isso, mas sempre monitorados de perto, para evitar complicações relacionadas à desidratação ou a falhas na recuperação do peso. Então, um bebê mais específico aí que a gente precisa ter um zelo, um cuidado a mais. Então, apesar da perda de peso esperada seja até 10%, quando ela é muito acentuada nas primeiras 24 a 48 horas de vida, é quando a gente precisa se atentar, principalmente à amamentação, né? E a avaliação da mamada, como a gente já falou, é crucial para a gente identificar como que está essa produção materna, como que é a anatomia da mama da mãe, né? O mamilo, a pega, se está correta também, como que ela está posicionando o bebê, além de todo o contexto da história gestacional. Afinal, muitos fatores podem influenciar a quantidade de peso perdido pelo recém-nascido, incluindo a alimentação, né, especialmente o aleitamento materno, mas também condições ambientais e até a saúde geral do recém-nascido. Então, às vezes, é o bebê que tem ali alguma síndrome, alguma outra questão, que pode estar atrapalhando essa mamada, né? Não necessariamente a mãe ou a anatomia, enfim. E favorecer a perda de peso. Isso. Né? Então, como que funciona essa perda de peso? O que é normal, afinal? O esperado, então, é que o recém-nascido perca de 5 a 7% nos primeiros dias, então até alta hospitalar, é completamente normal, podendo atingir a perda de peso máxima aceitável, né, que são esses 10%, em torno do 5º dia de vida. Tá? E a partir daí, até o 10º dia, a gente espera que ele já esteja em recuperação progressiva do peso, para poder recuperar esse peso de nascimento. Então, a recuperação do peso ao nascer, ela normalmente ocorre entre 10 a 14 dias de vida. Pode ser que seja antes, pode ser que seja um pouco depois, então por isso que a gente tem que estar sempre ali acompanhando o bebê. E o ganho diário esperado após, então, a estabilização vai ser de 20 a 30 gramas por dia para os bebês termo, tá? Porém, se a perda de peso ultrapassar esses 10% do peso ao nascer, nos primeiros 2 a 3 dias de vida, então ali naquelas primeiras 24, 48 horas que o bebê ainda está na maternidade com você, né? Ou se o bebê não apresentar sinais de recuperação até o 10º dia de vida, aí vai ser necessária uma investigação mais cuidadosa das causas. Então, isso pode envolver fatores como dificuldade na alimentação, que vai ser sempre a nossa principal hipótese, então por isso que a gente bate sempre na tecla da alimentação, de examinar, de avaliar essas mamas. Mas também pode haver doenças subjacentes, né? Nas quais a gente pode pensar depois para fazer os ajustes possíveis. Como eu falei, bebê com síndrome, um bebê que tem uma fenda palatina, né? Então, a gente precisa ir avaliando isso. Às vezes, tem um bebê que tem a fenda bem posterior, que a gente só consegue avaliar depois. A gente já pegou casos assim, né? Na maternidade. Passa despercebido, passa né? despercebido.
Então, por isso também que é sempre importante a gente avaliar o palato, palpar também, tá? Então, o manejo da perda de peso, o que inclui? Principalmente, incentivar o aleitamento materno exclusivo, né, com acompanhamento rigoroso da hidratação desse bebê, então avaliar o xixi, avaliar o cocô, né, e como que ele está a nutrição dele, além do acompanhamento médico frequente também, para poder garantir que o bebê recupere o peso adequadamente, né? Então, quando que a gente vai intervir, como que a gente vai intervir? Nas perdas de peso menores de 7%, nós vamos avaliar a amamentação, reforçar a técnica correta, né? E nesses casos, a gente pode dar alta hospitalar e observar a evolução do bebê em uma semana. Ou seja, a gente vai solicitar que esse bebê passe pela primeira consulta e seja revisto nesse prazo. Agora, se a perda de peso for mais acentuada, entre 7% e 10%, aí nós vamos avaliar a amamentação ali, né, antes da alta, fazer todos os ajustes, orientar novamente, né, ajustar o que tiver que ajustar ali na pega, fornecer todo o apoio necessário que aquela família precisa, às vezes é mais de orientação também em si, né, envolver a rede de apoio dela, envolver ali o pai, a avó, ter alguém para poder ajudar essa mãe a colocar o bebê no peito, que muitas vezes nesse início não consegue colocar sozinha. E aí a gente vai observar também a evolução do bebê nas próximas 24 a 48 horas. Ou seja, só vamos dar alta se a gente puder garantir essa avaliação, tá? Do contrário, a gente vai manter esse bebê internado. Agora, se a perda de peso ultrapassar os 10%, aí vai ser necessária uma investigação clínica mais detalhada, né? Então, uma avaliação de freno lingual, avaliação do mamilo, que às vezes já está bem fissurado, ou é aquele mamilo bem invertido, né? E muito provavelmente nós vamos precisar iniciar uma suplementação alimentar, seja com leite materno ordenhado, quando, né, o problema não está ali na mãe, vamos assim dizer, então ela tem leite, ela tem volume, tem uma produção, ou com a fórmula infantil, né? Então, nesse caso, o bebê vai permanecer internado. Mas a gente que trabalha no particular, a gente sabe que a gente sofre uma certa pressão da família, de a gente dar alta mesmo para esses bebês. Então, no particular, né, quando a família tem uma equipe técnica para dar suporte em casa, a gente pode considerar. Então, não é ter um apoio, né, do pai, da sogra, da avó, enfim, é ter um acompanhamento técnico. Então, a família que pode pagar para uma consultora de amamentação, que pode pagar para ter uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira ali com ela. Então, nesses casos, a gente acaba considerando e dando essa alta. Essa complementação também pode ser feita com LHP, né, como a gente usa muito na UTIM, mas é muito difícil de conseguir, eles dão prioridade para os nenéns prematuros. Acaba não sendo uma realidade no alojamento conjunto, pelo menos não aqui onde a gente trabalha, e às vezes onde você trabalha pode tem ser. Banco de leite com leite sobrando, Deus abençoe que sim, dá para fazer LHP, né, caso a mãe não tenha produção. E além da perda de peso, a gente tem aí a hipoglicemia, né? Fala pra gente, Ana. A hipoglicemia. A hipoglicemia, a gente é caracterizada por um nível anormalmente baixo de glicose no sangue, né? Então, diferente do adulto, né, que a gente tem um valor de referência, um limite de referência que a gente faz, que dá o diagnóstico através daquela tríade de Whipple, né? Que é a glicemia mais baixa, sintomas e melhora depois da injeção de glicose. No bebê, a gente não consegue dar esse tipo de descrição, né? Então, a gente vai ver quanto que o bebê vai ter de sintoma ali, depois que a gente, que ele desce ali da glicemia. Então, não tem um valor absoluto, né? A glicose, ela é indispensável para o desenvolvimento fetal intrauterino, né? Ela é fornecida para o feto através da placenta, né, por uma difusão facilitada. Mas, no nascimento, depois que clampeia o cordão, que ela ainda está recebendo ali por conta da mãe, essa fonte de glicose ela é cortada, né, e os níveis de insulina fetal eles vão se reajustar. Dessa forma, alguns bebês eles podem apresentar o que a gente chama de hipoglicemia neonatal fisiológica, né, que consiste aí nessa queda esperada da glicemia nessas primeiras horas de vida, enquanto o bebê faz essa adaptação, né? O maior risco de hipoglicemia nessa faixa etária, ela ocorre porque o cérebro do bebê, ele precisa em torno de 2 a 3 vezes mais glicose do que o cérebro de um adulto, né? Vem pelo tamanho em relação ao corpo, né? Então, o bebê, ele precisa se alimentar mais frequentemente e mais regularmente nesses primeiros dias de vida para compensar esses níveis de glicemia que eles podem estar baixos, né? Os bebês de termo, eles nascem com uma reserva de glicogênio capaz de fornecer glicose aproximadamente por 4 horas para eles entre as mamadas. Então, dessa forma, se o bebê apresentar qualquer dificuldade em procurar, em receber
ou em metabolizar, né, esse aporte energético, e ele não conseguir se adequar à sua própria demanda corporal de glicose, ele pode evoluir para uma hipoglicemia neonatal, que ao contrário do que essa que a gente está falando que é fisiológica, ela é persistente e severa, né, nesse recém-nascido. Na dúvida, né, quanto à sonolência do bebê, se ela é por conta de uma hipoglicemia, a gente deve conversar com a família, né, explicar a nossa suspeita diagnóstica e solicitar um teste rápido, né, através do glicosímetro, também chamado de HGT, né, o hemoglucoteste, ou também conhecido aqui pela gente por destro, né. Então, para realizar o destro, a temperatura corporal ela deve ser aferida antes da punção do bebê, e ele tem que estar na temperatura alva, entre 36,5 e 37,5, né. Além disso, o pezinho tem que ser aquecido, né? E aí a gente faz um estímulo para a circulação capilar com uma fricção no pé do bebê, jogando o sangue mais para a região do calcanhar, para que ele acumule mais sangue, ele fica mais fácil. Às vezes a gente faz o furo e não sai a quantidade de sangue necessária ali. A questão da temperatura é algo muito importante que a gente precisa sempre reforçar, né, com o pessoal da enfermagem, que normalmente são eles que fazem a aferição da glicemia, porque muitas vezes elas chegam lá e faz. Né, sem saber a temperatura alvo do bebê, e às vezes esse bebê está um pouco frio, apesar do pezinho às vezes tá aquecido, e às vezes faz uma falsa hipoglicemia, e quando a gente às vezes vai questionar elas e perguntar a temperatura, não fiz. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa bater na tecla, precisa, né, orientar toda a equipe da enfermagem, porque é algo assim que a gente sabe com frequência, mas não é a gente que faz. Então, a gente precisa estar ali junto, passando sempre para a equipe, para poder todo mundo falar a mesma língua e agir da melhor forma com o bebê, né? Só uma... Aí, quanto a também a temperatura do pezinho, que tem que estar quente, é importante a gente saber como que vai esquentar esse pé, né? Às vezes, tem algumas formas de esquentar o pezinho do bebê. Às vezes a gente esquenta uma compressa no berço aquecido, né? E coloca ali no pezinho do bebê para ajudar a esquentar. Leva, às vezes, o bebê para o berço aquecido para esquentar ele também quando ele está mais frio. Ou é feita uma compressa com luva, né? Luva que a gente usa de procedimento, quando eles colocam água morna, quente, né? E coloca no pé do bebê. Ou alguns lugares também usam colocar naquelas bandejinhas que a gente faz cateterismo, Cuba né? Rim. Na Cuba Rim, isso. Na Cuba Rim, e aí eles colocam ali água aquecida. Só que é preciso ter extremo cuidado na hora de aquecer esses bebês, gente. Sim. Porque causa queimadura, e queimadura grave, muito feia no pé dos bebês. Principalmente nessa cubinha Rim, porque ela esquenta demais, porque é de inox, né? Então ela retém muito calor. Né? Segura mais. Retém muito calor. Então tem que ter cuidado, né? Recentemente a gente teve uma queimadura muito importante por conta disso, né? Então, ter bastante cuidado na hora de aquecer o pezinho do bebê e recomendar para a sua equipe que assim o faça, né? A punção, então, né, na hora que a gente realizar o destro, ela é feita nas laterais do calcanhar, a gente evita essa parte central ali, porque ali tem tem vasos calibrosos que passam ali, e também é muito próximo do calcânio, né, e tem mais risco de osteomielite, né, se pegar ali. Então, a frequência, né, que a gente vai fazer o HGT, ela vai variar de acordo com os fatores de risco, e ela é muito controversa na literatura, né? Os filhos de mãe diabética, né, que fazem uso de hipoglicemiantes orais, ou que fazem uso também de beta-bloqueadores, eles vão seguir um padrão de horário. Os bebês menores, né, os de baixo peso, menores de 2,5 kg, os PIGs, GIGs, macrossômicos, né, ou os prematuros, a indicação do HGT já segue outro horário, né? Nos nenéns com NPT, né, com nutrição parenteral prolongada, e que são submetidos também a exsanguíneo, eles também vão seguir um outro padrão. Então, o fato é que tem muita controvérsia nisso, e cada serviço acaba adotando um protocolo individual, né, baseado na média dos protocolos existentes aí, né, e vão adequar de acordo com a sua rotina, né. Nos serviços que a gente trabalha, por exemplo, assim, a gente padroniza uma única frequência, né, para todos os fatores de risco, e aí a gente realiza o HGT com 1, com 3, com 6 horas de vida, e depois mantém de 6 em 6 horas nessas primeiras 24 horas de vida. No segundo dia de vida, caso as glicemias anteriores estejam boas, a gente costuma deixar o destro aí de 8 em 8, até de 12 em 12, se o bebê tiver um destro muito bom, e se ele não tiver ainda atingido, tiver com glicemias ruins, a gente mantém de 6 em 6, né, para a gente avaliar esse bebê. Portanto, não tem certo e errado aqui, né? O importante é que tenha um protocolo no seu serviço, né? Com a rotina que mais é adaptada a vocês no local. Então, o importante mesmo é que seja respeitado os cuidados na hora de realização dessa glicemia, como a gente estava falando agora, para possibilitar que essas aferições sejam bem fidedignas, né?
Bom, quanto à definição de hipoglicemia, né, como eu estava falando anteriormente, isso também é muito controversa, né? Alguns lugares definem com base nos sintomas, né, outros com o valor da glicose plasmática, mas ainda assim essa definição ela é inadequada, né, para os recém-nascidos e para as crianças pequenas, porque é difícil a gente identificar um único valor de glicose abaixo do que surgem os sintomas, né? Sim. Então, não é todo bebê que tem uma glicemia abaixo de 30 que ele vai ter sintomas de hipoglicemia, né? Às vezes ele não tem. Tem bebês com 40 que fazem sintomas, né? Então, não tem um limite, né? Nos bebês sintomáticos, essa glicemia ela é definida, né, quando a glicemia plasmática é inferior a um limite, que varia com diferentes diretrizes, sem haver realmente um consenso. Então, baseado no último documento da Academia Americana de Pediatria, né, para os recém-nascidos até 48 horas de vida, né, de acordo com a Academia Americana de Pediatria, o valor é 47, né? Enquanto, segundo a Sociedade de Endocrinologia Pediátrica, eles utilizam o valor como 50, né? Importante dizer que essa é a glicemia plasmática, né? Glicemia sérica, né? Não é o HGT, é do né? furino. Isso. Nos maiores de 48 horas, a definição de um nível-alvo de segurança tem resultados bastante conflitantes, traz no artigo como um limite aceitável como sendo de 60, e para os bebês depois de 72 horas de vida, o limite é igual nos dois, né, que é de 70, tanto na Sociedade de Endocrinologia Pediátrica, quanto pela Academia Americana de Pediatria. Então, sendo assim, na nossa prática clínica, a gente define, né, a hipoglicemia neonatal conforme a Academia Americana de Pediatria, com nível de corte de 47, né, até essas primeiras 48 horas de vida, mas não só nos nenéns sintomáticos, também nos assintomáticos, né, porque não tem um consenso na literatura, né, e além disso, pesa o fato de a gente não poder determinar se há ou não disfunção cerebral, mesmo sem ter sintomas nos bebês, né, então, por conta disso, a gente vai manter os 47 para os sintomáticos e para os assintomáticos. E quanto aos sinais e sintomas da hipoglicemia, né, eles também podem variar de graves a mais leves. Então, tem uns que são muito sutis, que a gente vai, às vezes, passar despercebido. Essas manifestações, elas são inespecíficas, podem ocorrer em outras situações patológicas também, como, né, infecções, anemia, distúrbio eletrolítico, acidez metabólica, bebê cardiopata, engana muito a gente também, né? E o quadro gira em torno, então, dos sinais e sintomas de origem neurogênica, né, que a gente colocou aí, então, que é o bebê que tem um choro anormal, uma agitação, uma palidez, cianose, tremores, irritabilidade, sudorese, taquicardia, instabilidade térmica. Então, assim, irritabilidade, taquicardia, um já soma o outro. Então, são sintomas, sinais e sintomas muito inespecíficos, realmente. Já aqueles de origem neuroglicopênica, eles já são bem mais graves, né, pois são derivados de privação de glicose a nível do sistema nervoso central. Então, o bebê já vai apresentar uma apneia, uma convulsão, hipotermia, letargia, insuficiência respiratória, estabilidade hemodinâmica, até mesmo uma parada cardíaca, coma e morte, né? Então, se nenhum tratamento for logo conduzido. Então, por isso que a hipoglicemia não é algo banal que a gente pode falar, mas não está tendo nada porque o bebê pode vir a ter, é muito rápido. Recém-nascido evolui tanto para o bem quanto para o mal muito rápido, então a gente precisa estar sempre atento, né? E os sintomas desses neuroglicopênicos é a nossa maior preocupação em tratar, né? E não deixar evoluir essa hipoglicemia neonatal. O diagnóstico precoce, então, ele é fundamental e ele depende de uma boa anamnese. Então, é necessário, de novo, a gente reforça, de conhecer a história gestacional, né, daquela mulher, do parto, como que foi, para saber de forma detalhada. Às vezes teve algum contexto ali de... Quando o bebê nasce mal, gente. De asfixia, de hipóxia. A puérpera está com a memória meio ruim. Então, a gente vai fazer um exame físico ali completo naquele bebê e uma investigação também laboratorial, quando, né, bem indicada, se tiver algum outro fator para a gente poder investigar mais. Tudo isso a fim de a gente ter uma introdução urgente do tratamento, tá? Para que esse seja mais assertivo. Afinal, a prevenção de futuros episódios de hipoglicemia é importante para a proteção do cérebro em desenvolvimento. Então, às vezes, a família pergunta por que tanta preocupação, correria com aquilo, por conta do cérebro do bebê, né? Então, é muito importante a gente deixar isso claro para eles também. E como que a gente deve tratar? Como que a gente deve tratar a hipoglicemia? O objetivo geral do tratamento, então, para a hipoglicemia é normalizar a concentração de glicose no sangue,
fornecendo um combustível, né, para o cérebro do bebê adequado e diminuindo os riscos de danos neurológicos. A maioria dos casos de hipoglicemia que ocorrem a nível de alojamento conjunto, de novo, é assintomática e é mais comum nas primeiras 48 horas de vida, momento em que o vínculo da mãe e do bebê está sendo estabelecido, que, né, o leite está descendo. Então, o tratamento aqui consiste no aumento da frequência da alimentação do bebê. Então, às vezes a gente orienta de colocar aquele bebê ali ao seio a cada 2 horas, né? Apoiar o aleitamento materno. Então, nesse momento, o volume, né, ainda está baixo, o conteúdo é mais alto em proteínas e anticorpos, então também é mais baixo em carboidratos e gordura. Então, sempre está ali reforçando. Às vezes a gente acrescenta uma fórmula também. Tudo a gente avalia caso a caso. O bebê hipoglicêmico, ele também pode exigir um incentivo maior para mamar, né? E um diagnóstico de hipoglicemia pode causar ansiedade para as mães, o que pode resultar em dificuldades para amamentar precocemente. Então, você vê que uma coisa vai puxando a outra. Então, a importância dessa abordagem médica durante a visita no alojamento, né, de explicar detalhadamente as coisas para a mãe, não deixar as coisas soltas, né? Então, a gente também não pode deixar só para a enfermagem que fazer essa função. A gente precisa estar ali junto, orientando as famílias, as mães, né? Além do apoio da amamentação, a gente também tem o gel de glicose, que está cada vez mais sendo usado como tratamento de primeira linha para hipoglicemia neonatal. Aqui a gente já tem praticamente todos os hospitais que a gente trabalha, mas pode ser que em alguns lugares ainda não tenha, né? O gel de glicose, ele, para quem ainda não convive com essa realidade, ele pode ser repetido mais de uma vez, em momentos consecutivos, né? Então, ele pode ser usado até 2 vezes. Usou 2 vezes, depois a gente não usa mais. Então, ele é encontrado... né? Outras, durante o resto do dia, pode ser feito mais vezes. Mas consecutivos é só 2 vezes. Então, ele é encontrado na forma de gel de dextrose a 40%, na dosagem de 200 miligramas por quilo. A gente usa um cálculo fácil que é meio ml por quilo, tá? Deve ser massageado na mucosa bucal, então, antes da alimentação, e ele demonstrou ser eficaz na melhora das concentrações de glicose no sangue, quando usado nas primeiras 48 horas após o nascimento. Né? E quando combinado com a amamentação, de novo a amamentação, ele fornece uma alternativa melhor do que a fórmula infantil. Na impossibilidade do leite materno, por qualquer que seja o motivo, ou do gel de glicose, aí a gente vai, né, dar preferência para a fórmula infantil mesmo. Então, depois desses ajustes, é necessário que os níveis de glicose subsequentes a gente continue monitorando, tá? Então, quando vem uma hipoglicemia, muito importante, normalmente a gente faz uma nova 1 hora depois, né, ou de ajustar a mamada, ou de fazer o gel, tá? E se houver melhora, a gente observa a estabilização da alimentação para a gente poder dar uma alta tranquila e segura. Se não tiver melhora, aí normalmente vai ser necessária uma internação, né, na UTIM, ou no leito de retaguarda, para poder a gente iniciar um tratamento com a glicose endovenosa. Nesses casos, o tratamento venoso é calculando o soro, com VIG ou TIG, né? E ela é diferente dos bebês sintomáticos, tá? Porque nos bebês sintomáticos, o tratamento inicial de emergência da hipoglicemia é feito com a administração de um bolus venoso de 2 ml por quilo de glicose a 10%, seguido, então, depois de uma infusão contínua da solução glicosada com TIG ou VIG, cada lugar chama de um jeito, de 5 a 8 miligramas quilo por minuto, numa taxa hídrica, a depender, né, da idade do bebê. No nosso curso, a gente tem um material de apoio com alguns exemplos e demonstrações de como fazer o cálculo, então lá tem tudo explicadinho, para a gente, né, ter mais segurança de fazer isso. E lembrando que o monitoramento frequente da glicemia também é extremamente importante para ajustar essa TIG, que deve permitir glicemias estáveis em níveis normais para o bebê, né, para cada idade do bebê. Existem também outros tratamentos, né, que são menos utilizados no nosso dia a dia, como em situações, né, que o acesso venoso não está disponível na urgência. Então, a gente precisa fazer aquele resgate glicêmico, independente de não ter o acesso venoso, então a gente vai usar o glucagon, ele pode ser administrado por via intramuscular ou subcutânea, até o acesso venoso ser providenciado, tá? Caso não seja possível manter concentrações de glicose no sangue superiores a 45, depois de 24 horas de uma TIG A8, a gente deve considerar a possibilidade de uma hipoglicemia hiperinsulinêmica. Então, a gente já vai pensando em outras patologias, né? E o tratamento desse hiperinsulinismo pode ser muito difícil e complicado. Então, já inclui abordagens dietéticas. Nesses casos, quando a gente está num hospital de menos acesso, a gente já tem que cadastrar esse bebê para transferir ele para um hospital, né, que tem um maior suporte, porque normalmente vai associar aí uma endocrinologista pediátrica junto, atuando, porque vai envolver outras
outros fármacos, né, sendo o medicamento diazóxido, o medicamento de primeira escolha, além de abordagens cirúrgicas ou uma combinação delas, então já é um bebê mais grave, que a gente já chega no nosso limite ali, como pediatra, como neo, e muitas vezes a gente precisa já do especialista atuando ali junto com a gente, que é um endocrinologista, né? E em caso de hipoglicemia causada pela insuficiência adrenal primária ou secundária, a gente pode utilizar glicocorticoides, que também são bebês que vai precisar ali de um especialista junto com a gente. Bom, nós trouxemos todas essas informações hoje para vocês aqui, porque apesar do impacto da hipoglicemia neonatal no desenvolvimento a longo prazo ainda ser incerto, a gente sabe que a associação entre hipoglicemia sintomática prolongada e lesão cerebral já é bem estabelecida, então isso é um fato, né? A gente sabe que até cerca de 50% das crianças com distúrbio de hipoglicemia congênita persistente sofrem de deficiências de desenvolvimento neurológico, né, falando assim a longo prazo, embora a hipoglicemia neonatal seja tão facilmente tratável, né? Então, a gente não pode não saber tratar isso, não saber como conduzir, né? A gente reforça a importância da gente estar atento aos fatores de risco, à amamentação, às dosagens de glicose, à instituição de um tratamento precoce e assertivo. Então, por isso que a gente criou o curso, o Neo Essencial. Ele é um curso que conta com aulas completas, que engloba o recém-nascido desde o nascimento até a alta hospitalar. Ou seja, desde a abordagem gestante antes do parto, o preparo dos materiais para receber o recém-nascido na sala de parto, a reanimação neonatal completa, e também a evolução desse bebê no alojamento conjunto, né? A amamentação, hipoglicemia, dúvidas das mães, aquelas dúvidas comuns ali dos cuidados do bebê, icterícia, as triagens neonatal, tratamento das tortes, além também de aulas ao vivo, né, com especialista, ortopedista, cardiologista, né, dermato. E essas aulas depois vão ficar gravadas, essas aulas ao vivo com os especialistas, e os nossos alunos vão poder rever sempre que quiserem, tá? E queremos anunciar para vocês que as inscrições da segunda turma da Neonato Edu, né, do Neo Essencial, está oficialmente aberta, e nós vamos mostrar para vocês como que está o curso por dentro. Como que cancela aqui. Deixa eu colocar para vocês, para ver se vocês... Só um minutinho. Ah, tá. Ó, esse aqui é o nosso curso por dentro, né? Então, temos o módulo, né, de sala de parto, né? Então, aqui tem a anamnese materna, os fatores de risco, né, dividido em duas partes, porque são muitos, a gente aborda especificamente cada um, né, como que ele vai influenciar no bebê. Né, temos vários materiais de apoio nessas aulas de sala de parto, né? Então, aqui, como a gente vai ver uma pasta de pré-natal, o que a gente tem que ver nos exames, né? Então, no nosso módulo 2 aqui, a gente tem esse preparo da sala de parto que a Jordana está falando, que é o briefing, né? Como material de apoio, a gente tem como que a gente vai ligar uma UCI, como que a gente vai montar uma UCI, né? Do zero, né? Desde ligar na parede, né, com oxigênio, né, e ar comprimido, até a execução toda dela, a montagem toda dela, né, a montagem do baby puff, montagem do ambu, né, como testar os dois, como usar a máscara laríngea, né, então como que a gente vai fazer touca para prematuro, fixação de bandagem, oxímetro, né, monitor cardíaco, aspirador, tudo isso a gente tem, né, em vídeo bem explicativo para vocês, né, como que a gente vai, qual é o material para um cateterismo umbilical, né, o que tem que haver na maleta de urgência, né, isso tudo tem nessas aulas de sala de parto, né, além de desmembrado, né, como que a gente vai receber um bebê que tem boa vitalidade, quando que a gente vai fazer o EPP, quando a gente vai fazer o CPAP, quando que a gente usa a máscara laríngea, quando a gente faz massagem, medicação, né, e tem também no final um resumão sobre reanimação neonatal, né, que a gente fez em um vídeo que ficou bem legal. Esse módulo a gente usa, tá, gente, o material da Sociedade Brasileira de Pediatria, do curso de reanimação. Só que, assim, a gente segue recomendando, todo mundo tem que fazer esse curso da SBP, ele é recomendado para todos os médicos e para os auxiliares também, enfermeiros, tem o específico para eles. Mas aqui lá é um curso de 8 horas, prático, rápido, que é mais para a gente treinar mesmo, principalmente a questão da intubação. Mas aqui a gente coloca detalhadamente isso aí, as nossas dificuldades do dia a dia, né? De manusear o aparelho, de ligar, que às vezes a gente chega na sala de parto, espera que já esteja ligado, mas não tem quem monte para a gente, então a gente mesmo tem que fazer. Então tá tudo bem explicativo, bem bonitinho, para a gente poder ter essa segurança
né, no atendimento do bebê e não passar sufoco. Né? Além disso, além das salas de parto, né, de baixo risco ou, né, risco habitual, a gente também tem situações especiais na sala de parto. Então, recém-nascidos nascidos de mãe HIV, mãe hepatite B e C, sífilis, né, hérnia diafragmática, como que a gente vai pegar esse bebê, o que a gente faz com esse bebê, atresia de esôfago, né, os casos de melingomielocele. Tem um pincelado sobre também transporte intra-hospitalar do bebê da sala de parto até o leito de estabilização, né? Seja ele o TIM, seja ele a retaguarda, como esse bebê tem que chegar, né, nessa sala de parto. Lembrando que a gente aborda nessas aulas o termo e o prematuro, né? No caso, o prematuro menor de 34 semanas, que são 2 protocolos diferentes, a gente aborda os dois, né? Como a gente faz um exame físico no bebê de forma completa e detalhada, né? Além de preenchimento de caderneta, como jogar o bebê no intergrowth, né, para a gente avaliar se ele é termo, se ele é AIG, PIG, GIG, né? Além desse módulo agora, dessa trilha de alojamento conjunto que está sendo inserida, né, agora que tem o módulo de amamentação, né, que tem tudo sobre amamentação, história da amamentação, fisiologia, composição do leite materno, né, pega a posição, quais são as complicações, quais são as principais complicações, né, trauma, obstrução, engurgitamento, né, tudo isso, fenômeno de Raynaud, né, candidíase, quando a gente vai tratar hiperlactação, hipogalactia, né, as complicações como cirurgias mamárias, né, tudo isso tem nessa aula, inclusive, como fazer para doação de leite, como orientar a mãe a ordenhar o leite para fazer, né, uma doação de leite. Além disso, tem já também um módulo de hipoglicemia, né, contando com tudo isso que a gente falou, e mais um pouco de fisiopatologia, fatores de risco, classificação, tudo isso baseado também no material mais recente da Academia Americana de Pediatria, né, que está bem atualizado, além de ser colocado durante as próximas semanas, né, os demais temas, como a Jordana falou, né, dúvida das mães, que já estão todos gravados, que já vão ser lançados em breve também, vão ser colocados no curso em breve. Tem aqui. Essa, então, é a página de vendas, tá, do nosso curso, e aqui vocês vão poder ver mais certinho o que a gente tem da trilha do alojamento conjunto, né, a amamentação e hipoglicemia, que a gente, como mostrou ali, já está disponível, e essas aqui nós vamos disponibilizar depois, aqui nas próximas semanas, que são as dúvidas das mães, a icterícia neonatal, o tratamento das tochas e a triagem neonatal. Deixa eu só voltar aqui. Peraí. Então, gente, esse é o nosso curso. A gente vai abrir para dúvidas de vocês, tanto da aula, tanto do curso. Então, o nosso curso conta aí com mais de 60 aulas, muito mais de 60 aulas, né, contando a sala de parto e alojamento conjunto, né, então, tá bem completo, bem legal, bem explicativo. Então, quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar também no nosso WhatsApp, né, no grupo, né, com vocês, o link do nosso curso, né, da nossa E agora página vamos para as perguntas. Isso. Deixa eu só abrir aqui. Aqui? Não, aqui. Bom, vamos começar pelas dúvidas daqui, depois quem quiser fazer também por áudio pode fazer, tá? Onde testar a temperatura da água em mim para saber se está quente, tá quente demais ou não? Então, normalmente, a gente testa na mão, né, que é um lugar que tem pele mais sensível, né, só que lembrar que, às vezes, não é só a água, né, como a gente estava falando durante a aula, às vezes, dependendo do recipiente que está, por exemplo, como está na cuba, né, a cuba esquenta muito mais do que a água, às vezes, então, encostar o pezinho do bebê na cuba pode causar queimadura, mesmo com uma água estando numa temperatura adequada, tá? Então, é importante ver tudo, tanto a temperatura da água, que a gente avalia, né, com a mão, porque é sensível, quanto o do recipiente que ele está também, no caso, se a gente for usar essas bandejas, né, essas bandejinhas para aquecer. Gel de glicose, pode ser feito só no hospital ou em casa? Só no hospital. A gente é de uso intra-hospitalar, né? Deixa eu ver. Se só tiver glicose 25... sim, o gel de glicose, ele é 40%, né, como a Jordana está falando, o gel de dextrose. A glicose a 25% e a 50%, ela é feita endovenosa, tá? É diferente do que a gente faz oral, esses aí a gente... Mas acho que é porque no tratamento a gente botou glicose 10%. Aí a gente vai usar o que tiver no serviço, sim. Né? Se tiver 10%, você vai usar 10%. Se tiver 25%, 50%, aí a gente tem que fazer aquele cálculo para poder fazer a diluição para ela ficar 10%. Isso. Tá?
para mudar a concentração, né? Aí nisso também a gente tem no nosso material de apoio lá dentro do curso, como que faz esses cálculos. Aí tem aqui também quanto tempo fica disponível o curso fica disponível por 1 ano, inclusive os alunos que a gente já tem, a gente já tinha falado com eles que eles vão permanecer com mais 1 ano a partir daqui também, porque a gente está lançando a trilha de alojamento conjunto, que a gente já tinha deixado para eles, então 1 ano, né, que vocês têm disponível, 1 ano de acesso, exato. E aí perguntou por que esquentar o pé do recém-nascido para o destro? Porque quando o pé está frio, tem vasoconstricção dos vasos que estão ali, então chega menos glicose ali. Então, por isso, quando a gente faz com o pé frio, pode ser que a glicemia venha mais baixa do que ela realmente é. Né? Então, por isso que a gente precisa esquentar o pé para o bebê, para realizar o destro, porque senão ela vai vir mais baixa, né, do que é de fato. E aí é por isso que quando a gente fala para confirmar a hipoglicemia, ser a glicemia plasmática, não a do destro. Porque normalmente, às vezes, a plasmática ela é mais fidedigna. Isso. Só que a gente tem que lembrar que é coletar e levar para o laboratório. Não adianta coletar, deixar ali e levar daqui 1, 2 horas, que aí vai vir baixa. Então, e aí a gente fica subestimando. Então, o mais rápido é o do glicosímetro, isso. Mas a mais fidedigna para a gente é a da glicemia plasmática. Isso. Inclusive, os protocolos são todos baseados na glicemia plasmática, né? Inclusive, ela pode ser aí até 10% a 15% mais baixa, né? Como a Giovana estava falando. Então, é ideal realmente, a gente inclusive fala no curso quando a gente precisa coletar essa glicemia plasmática, quando a gente coleta, por que a gente coleta, né? Quando que a gente tem que fazer investigação das outras causas mais graves, né? No caso da hipoglicemia, né? Então, quando a gente tem que coletar aquela amostra crítica, então tudo isso a gente fala em aula também. Uhum. Mas alguém tem alguma dúvida? Pode falar por áudio também, não precisa necessariamente escrever aqui não, tá? Tá aberto, se alguém quiser. Muito obrigada. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, né? Que tenha sido útil e edificante aí para o atendimento de vocês. Estaremos à disposição aí também no Instagram. Quem tiver mais dúvida, quiser perguntar, conversar com a gente, é só chamar. Tá bom? Exato. A gente está só no direct que a gente responde vocês lá também. Alguma dúvida em relação ao curso também? Pode ficar à vontade para perguntar para a gente. E nós vamos disponibilizar um cupom de desconto, tá? Para quem estava aqui. Depois nós vamos colocar lá no grupo para vocês, um cupom de 15% de desconto para quem fechar e tem 7 dias. Então, até semana que vem. Tá? Valores. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Tá. A gente já vai compartilhar para mostrar. Espera aí, Mica. Ela não é muito tecnológica, ela. Aqui. Isso. Bom, o valor do... Não chegamos ela aí não é no muito final. A gente passou o final, desculpa. O valor do curso, então, é R$ 1.997 à vista, ou pode ser parcelado também em 12 vezes de R$ 199, e a gente está, como a Jordana estava falando agora, a gente está dando para vocês um cupom de desconto que vai dar 15% de desconto, né, para vocês que fecharem durante essa semana. Então, esse cupom de desconto, ele é reservado para essa semana, tá? Até o dia 30, né? E o cupom, como a Jordana está compartilhando em tela para vocês, é Neonato15. Neonato15, então, na hora de clicar lá para poder garantir a vaga de vocês, tem o cupom de desconto, que é Neonato15, aplicar e já vai, tá? Com desconto para vocês aí. Isso aí. E aí, qualquer dúvida, é só chamar a gente, né? Que a gente está disponível. E se tiverem mais perguntas também, depois tiverem com vergonha de fazer por aqui, quiserem fazer pelo Instagram também, fiquem à vontade, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, por estarem aqui com a gente, por permanecerem durante toda a aula. A gente espera vocês no nosso curso, né, que está bem legal, bastante aula para vocês assistirem, vai ter aula para assistir o ano inteiro. Isso aí, para poder dar o melhor atendimento aí para os nossos pequenos. Exato. E também, lembrando que os nossos alunos, né, não sei se tem alguma dos nossos alunos aqui, os nossos alunos têm contato direto com a gente também, né, para dúvidas, né, então tem, inclusive não para dúvidas só do curso, para dúvidas diárias também que podem... De outros atendimentos. Ali no alojamento, às vezes até nas primeiras consultas do bebê. Tá Isso. Bom? E aí tem um contato exclusivo com a gente no WhatsApp para tirar essas dúvidas durante todo esse ano, tá? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece todo mundo que esteve aqui presente. Nossa aula depois, acho que vai ficar gravada, né? Vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.
Tchau, boa noite.